Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom, povo de Deus. Esse aqui. Mata sobre aqui. Deus é bom. Dia chuvoso. Frio. Fogo de Deus. Toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. Aleluia. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Apresentação Casal de Fé, Janaína Lopes e Pastor André Lopes. Um ministério de milagres. Bom dia! Oh, glória! Bom dia, povo de Deus! Estamos aqui no ar para declarar que Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. Esqueci do microfone. Aleluia, glória a Deus. Amados, hoje é uma segunda-feira, estamos aqui para declarar que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, seja concretizada na sua vida em nome do Senhor Jesus. E estamos aqui para fazer uma confissão de fé aquilo que o Senhor tem para nós, mas antes eu quero também trazer para você. Quarta-feira, estamos em um propósito novo na nossa igreja, dirigido pelo Espírito Santo, quebrando maldições. Dia 6, 13, 20 e 27, 4 quartas-feiras de agosto, para que possamos viver o quê? Agosto de Deus. E isto, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita sobre nossas vidas. Então, amados, estaremos trazendo jejum nessas quartas-feiras, trazendo oração, consagração, para que haja liberdade. Isaías 58, verso 6 diz: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Então essa é a nossa função, fazendo a vontade de Deus para a glória do Senhor Jesus. Já vamos entrar no plano da oração nesta manhã, com uma confissão de fé e também com oração. Amém. Se liga no céu, que Deus tem uma palavra para você nesta manhã de segunda-feira. Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração. Oremos. Declare-se comigo nessa manhã de segunda-feira. Diga: eu me revisto. Eu me revisto. Com toda a armadura de Deus. Com toda a armadura de Deus. Eu fecho. Toda e qualquer porta do inimigo. Não há lugar. Para dúvida. O medo. Ou o pecado. A minha mente. Está firme. Em Cristo Jesus. Meu coração. Pertence ao Senhor nosso Deus. O mal não tem poder sobre a minha vida. Amados, nós estamos declarando Efésios capítulo 4, verso 27. Não deis lugar ao diabo. Então revista sua mente, declarando que esse poder, essa armadura de Deus sobre tua mente, blindando contra as astúcias e cilada do diabo. Vamos orar. Senhor Deus, abençoa as famílias que nos ouvem. Amém, Jesus. Traz cura, provisão e esperança sobre cada lar. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Jesus, nos cobre com teu sangue. Cobre, Senhor Jesus. Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio. Usa teu filho para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo o programa Palavras da Fé, com o pastor André Lopes. Palavras que geram vidas. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã de segunda-feira, que nossos corações estejam acalmados, nossa mente também. E eu quero falar sobre a fé. Ela produz milagres.
e no momento que nós estamos nos ligando nos céus. Cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, pois se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Isso é forte. Tudo começa através de um pensamento. Daquilo que nós possamos estar pensando, vai gerar uma forma de ações, hábitos, caráter, e caráter, destino. E a gente pode dizer assim, por que aquela pessoa está vivendo aquilo? Por aquilo que ela pensou, por aquilo que ela deu existência, por aquilo que ela deixou de crer na verdade para começar a crer numa realidade, por aquilo que ela deixou de olhar para Cristo Jesus e começou a olhar somente para o problema. Amados, existe algo na palavra de Deus nessa manhã que vai trazer como se fosse uma chave, abrindo porta sobrenatural daquilo que você possa estar vivendo, como trava, como algo empancado, algo como assim, você não tem forças para prosseguir, para caminhar. Eu vou contar aqui a história que está escrita em Mateus capítulo 8, do verso 1 ao 3. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, adorou-o de joelho e disse, Senhor, se quiser, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado. Amados, a Bíblia, ela nos mostra aqui que Cristo, a vontade dele aqui na terra, e ainda perdura, ainda dura, é fazer a vontade do Pai. Tudo que nós fazemos é para engrandecer ao nome do Senhor. E nós vemos aqui que essa multidão seguia Jesus. Mas teve um homem que se aproximou dizendo, Senhor, se tu quiseres, me cura. Ele não sabia, entenda, que Jesus era a vontade dele. Ele disse, Senhor, se quiseres, me purifica. E Jesus disse, eu quero e eu posso. Se aproximando de Jesus, se aproximando de Deus, crendo que Ele existe, algo que tanto queima no teu coração, talvez você não tenha a convicção daquilo que é a vontade de Deus. Será que é a vontade de Deus? Se Deus quiser. Eu vejo muitas pessoas que foram ensinadas erroneamente com essa palavra. Se Deus quiser. A vontade de Deus é uma só. Deus não tem variação, não vem sombra. Deus não é dúbio. Deus não é uma pessoa que hora de manhã diz uma coisa, tarde outra, e quando for à noite diz outra. Não. A vontade dele é sempre aquela que é boa, agradável e perfeita. E nisto, quem se aproxima de Deus, crendo que Ele existe, existe uma forma de recompensa, de cura, de milagres, de prodígios, de maravilhas. A palavra do Senhor é categórica ao afirmar que o justo, ele vive pela fé. Nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pela fé. Talvez você não esteja vendo a provisão, a cura, talvez você não esteja vivendo, ou vendo, né? Estou falando assim, vendo, para que você diga assim, agora eu escapo. É quando você crê no sobrenatural de Deus, crê naquilo que é a verdade. Romanos capítulo 1, 17, nessa manhã de segunda-feira. Porque o Evangelho, ele é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que é o princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós sempre declaramos isso. Vivemos por fé e não pelo que vemos. O justo é aquele que está em Cristo. Muitas pessoas não compreendem aquilo que a palavra do Senhor nos diz, que Cristo levou sobre si dores, enfermidades, a vergonha do pecado, aquilo que era como maldição sobre nossa vida. E hoje nós podemos nos colocarmos na posição de justificados. Agora somos de Deus. Agora pertencemos a Deus. E quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Nossa mente, ela mente. Eu gosto sempre de dizer isso. Porque quando você pensa no problema, ele cresce. Mas quando você pensa somente em Deus, aquele problemazinho, ele começa a diminuir.
E nisto, muitas pessoas estão se aproximando de Deus, adorando a Deus e perguntando: Senhor, se quiseres, não sabe qual é a vontade de Deus. Não sabe qual o intuito de Deus ter enviado Jesus ao mundo. Não sabe qual o intuito de Cristo ter enviado o Espírito Santo. E estamos andando como se fossem órfãos. Isso é forte, né, Jana? Andarmos como não tivéssemos paz, que não tivéssemos proteção, que não tivéssemos livramento. E aí as pessoas começam a viver aquilo que é como uma prisão espiritual. Ah, eu não sei se é a vontade de Deus. Ou termina a oração, se for a vontade de Deus. A nossa oração tem que ser com fé. Você pode imaginar como Elias orou e dizendo assim: segundo a minha palavra não vai chover. Ponto final. 3 anos e 6 meses. E naquilo Deus diz: agora eu aprovo o que ele está dizendo. Ele está falando com fé. Ele não tem nenhuma ilegalidade, ele tem a legalidade, ele é um profeta. E naquele momento, Israel passou uma seca tremenda, porque havia idolatria, havia a forma de não adorar a Deus como único Deus, e nisso veio um peso. E a palavra de um homem que está em justificação através de Deus, ele faz e acontece. Não é uma coisa impossível você gerar milagres. É possível, se você crer. Quando nós estamos falando de milagres, nós estamos declarando que o milagre ele é algo que vem da fé, gerada pela palavra de Deus. Quando vemos que esse leproso, de Marcos capítulo 4, verso 40, diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelho: se quiseres, podes purificar-me. Ele sabia que Deus podia, ele sabia que Jesus podia, mas não sabia se era a vontade de Jesus. E talvez, não, eu tenho certeza que muita gente está nesse sentido hoje. Sabe que Deus pode, sabe que Deus tem, sabe que Deus é o único, o suficiente para todas as coisas na sua vida, mas não sabe se é a vontade dele, de lhe abençoar. E aí eu quero arrancar você dessa forma de dúvida, de incerteza. Como esse leproso lá de Mateus 8, verso 1 ao 3, Marcos capítulo 1, verso 40, eu só peguei somente a forma se quiseres, se o Senhor quiseres, e Ele quer. Aí agora parte de mim de confessar aquilo que eu creio com ousadia e intrepidez. Eles tinham certeza de que ele pediu, não foi uma questão de capacidade do Senhor, mas uma questão de vontade do Senhor. Todos sabemos que para Deus não há impossível. E também sabemos que para o homem que crê, não há impossível. E nisso, amados, nós vamos trazer para você, vamos mergulhar lá em Marcos capítulo 9, do verso 21 ao 23. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Respondeu ele: muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas se podes, veja agora, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível Ao que crê. Veja que esse pai desse menino tinha uma criança que estava passando por situações. E havia um espírito que estava ali trazendo aquela criança para a morte. E esse pai chega: Senhor Deus, Senhor Jesus, se tu puder, faça alguma coisa. Se o Senhor puder, claro que eu posso. Todo poder me foi dado no céu e na terra. E esse poder, amados, temos em nossas vidas através de uma procuração dada por Cristo Jesus, mediante aquele sacrifício. Ele disse: olha, eu vou para meu Pai, não vos deixarei órfãos. E nesse momento, quando vocês receberem esse Espírito de vida, Espírito Santo, ele vai conduzir a vocês numa autoridade, um poder, um dínamos, porque vocês serão portadores do poder de Deus. Ele habita em nós. O que é que faz que o poder de Deus não haja? A incredulidade, a incerteza. A fé, amados, é acreditar que o Senhor quer e pode. Você pode dizer amém? Amém. Fé é você acreditar que o Senhor pode e que Ele quer. A fé coloca o peso sobre a vontade do Senhor e nunca
em sua capacidade. A fé, amados, coloca esse peso na vontade de Deus. E a vontade de Deus estava sendo resplandecida através de Cristo Jesus quando estava aqui na terra. Lembre que Cristo Jesus, ele estava aqui na terra dizendo assim: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele disse: olha, a minha comida consiste em obedecer à vontade do meu Pai. O meu alimento é agradar ao meu Pai. Tudo que Ele quer que eu faça, aonde quer que eu vá, eu vou levar libertação, salvação, cura. Amados, isto é para hoje? Sim. O Espírito Santo está conosco para nos ajudar em tudo que nós vamos fazer. Essa palavra, o próprio Espírito Santo, ele vai convencer você, tanto do pecado, como da justiça, como do juízo. Trazer para você como um norte, que você tem que andar em novidade de vida. Pare de pensar coisas erradas. Pare de falar também coisas erradas. Pare de emprestar sua boca para o mal. Ah, pastor, eu sou um crente, eu sou tão temente a Deus, mas só fala coisas erradas. Só fala morte, miséria, pobreza, escassez, que as coisas vão piorar, que tudo não vai prestar. Estamos protegidos pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus. Temos uma morada. Temos um lugar que está nos aguardando. Nós não estamos aqui como peregrinos de uma maneira que não sabemos para onde ir. Sabemos. Existem pessoas que pegam uma bicicleta, uma moto, um carro, saem viajando todo canto, peregrinando por aí. Mas nós sabemos que a nossa jornada é o céu de glória. E sabemos também que a nossa provisão vem dos céus. Amados, quando o leproso se aproximou de Cristo, dizendo: se quiseres, ele não estava dizendo: se o Senhor puder. Não. Se o Senhor quiser. Eu sei que o Senhor pode. Transfira o mesmo poder. O Senhor pode, para dizer assim: eu sei que a vontade de Deus é essa. O poder deles ser manifestado na minha vida. Do alto da minha cabeça, à planta dos meus pés. Amados, quando nós estamos começando a fazer a vontade de Deus, Marcos capítulo 9, verso 23 diz assim: Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O que é que você tem crido? O que é que você tem colocado no teu coração para que a tua boca fale? Se você pode, Ele pode, Ele faz, Ele tem, Ele opera na vida daquele que nele espera. E trago para você: crer move os céus e também move a terra. Mas se a sua fé que você tem não consegue mover a sua boca, abrir e fechar, e dizer uma promessa sobre a tua vida, ou se você que tem essa fé e você diz assim: mas eu não consigo falar mais nada. Que fé é essa? Eu não consigo me levantar para poder viver uma novidade de vida. Que fé é essa? Eu trago aqui um exemplo do filho pródigo. O filho pródigo, ele pediu tudo que tinha como pai, como herança, e ele parte dissolutamente para gastar tudo que tinha, e chega um momento que há uma crise, e aquela crise ele perde tudo. E naquele momento, ele sabia que o pai tinha riquezas, sabia que o pai era riquíssimo, sabia que os jornaleiros do seu pai, os trabalhadores do seu pai tinham pão, tinha comida, tinha roupa, tinha abrigo, tinha proteção. E ele disse: eu como filho aqui, estou aqui no meio da lavagem dos porcos, com desejo de comer lavagem, as bolotas. Veja, ele sabia que o pai tinha tudo aquilo, mas ele teve que tomar uma decisão. Ele pediu perdão: pequei contra os céus, pequei contra meu Deus, pequei contra meu pai. Levantar-me-ei. E a fé dele foi eles dizer: levantar-me-ei, irei de volta para a casa do meu pai. O pai estava em casa. E tem uma coisa: o pai estava sempre lá na entrada da fazenda, esperando o filho. Certeza que ele voltava. Não é diferente dos dias de hoje. Deus está esperando que eu e você volte ao primeiro amor. Volte a crer genuinamente. Crer de maneira que nenhuma dúvida, incerteza, nenhuma situação da terra venha roubar aquilo que Deus tem preparado para nós. E aquele jovem, ele sai daquela lavagem, daquelas bolotas, daqueles porcos, caminhando, dizendo: pequei contra os céus, pequei contra o meu pai. Eu vou pedir ao meu pai que ele me receba pelo menos como um dos seus jornaleiros.
Mas quando ele se aproxima do pai, o pai corre, o abraça, o beija, coloca o anel sobre o seu dedo como símbolo da herança, troca sua roupa, coloca sandália nos seus pés, manda fazer uma festa, manda matar um novilho cevado e diz: esse filho estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. Não é diferente dos dias de hoje, quando um homem, quando uma mulher, quando um jovem crê incondicionalmente que Deus, ele tem tudo, mas nós que precisamos nos aproximar dele. Nós que precisamos nos aproximar de Deus crendo que ele existe, seja na tua área financeira, na tua área de saúde, no teu ministério. Eu não sei o que está te afligindo, mas eu sei que meu Deus, ele é poderoso se você se aproximar dele, e ele vai se tornar galardoador quando você se aproxima dele. Ele vai trazer uma forma de uma vida, uma história renovada na tua vida. Deus tem planos na minha vida, na tua vida também. Mas se você crê, se você não crê, nenhum poder de Deus poderá se manifestar na tua vida. As pessoas precisam compreender que somos nós que nos aproximamos de Deus de maneira tal que ele vai mover os céus e a terra e vai dizer: este é o meu filho em quem me comprazo. Que se arrepende, que confessa o que a palavra diz, que não volta atrás, porque Deus não tem prazer com aqueles que pegam a mão do arado e voltam para trás. Talvez você declarou: eu creio na promessa de Deus, mas eu estou vivendo assim, assim, assim. Não faça isso. Crer é confessar. A nossa fé é persistir, é insistir até a existência. Creio, insistindo, persistindo até a existência. Pastor, está demorando. Não está demorando. Pastor, já estou no limite. Você não está no limite ainda. A palavra do Senhor diz que nenhuma forma de maldade vai chegar em nossas vidas, a não ser que o Senhor primeiro coloque um escape. E o escape é a nossa fé. O escape é você confessar aquilo que sempre foi a vontade de Deus. Imagine que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê. Não é merecer. Talvez você diga: eu não mereço, fulano merece mais do que eu. Não. Talvez fulano, beltrano creia e execute a sua fé. É um dia como hoje, chuvoso, e alguém dizer: não tenho como sair. E alguém com fé diz: eu vou sair, eu vou vender mais do que os outros dias, eu vou fazer hoje com que aconteça o que Deus tem prometido na minha vida. Esse é o dia que Deus fez para que eu possa me alegrar nele. Não tenha uma forma de cabisbaixo, esmorecido, enfraquecido por aquilo que está como uma realidade acontecendo ao teu redor. Viva a verdade. Você que possa estar vivendo de uma maneira separado, e diga: Senhor, que tudo aquilo que se levantou para poder separar-me, que seja quebrado em nome de Jesus. Me ensina a amar verdadeiramente. Você que é filho, desobediente, e sabe que está errado, e não sabe como consertar, peça sabedoria a Deus. Você, mãe, pai, você que é um comerciante, não sabe o que fazer, peça sabedoria a Deus. A fé, ela vai trazer o quê? O norte, um caminho aplanado, um caminho pastos verdejantes, um caminho de águas tranquilas. Quem tem fé faz a tempestade se acalmar. Quem tem fé faz que os ventos bravios se acalmem, porque ele não vive pela tempestade, pelo vento bravio, por essa doença, por essa enfermidade, por esse caos, não. Ele está declarando: eu viverei desde os céus sobre a terra. É um confronto para a tua vida, para a tua história, para o teu destino. Viver o que a palavra do Senhor diz. Veja que lá em Marcos capítulo 9, verso 24, quando o pai dessa criança começa a dizer: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Nós estamos aqui para te ajudar a vencer a tua incredulidade. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, Deus está no controle de todas as coisas. E esse pai dessa criança diz: ajuda-me na minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e o nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentemente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos disserem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois
de Jesus ter entrado em casa, os discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu, essa espécie, esse mal, só sai pela oração e pelo jejum. E pasmem, esse mal que Cristo estava falando, não era o demônio que estava naquela criança, mas era a incredulidade que estava nos apóstolos. Naqueles homens que eram discípulos de Cristo e não tinham discernimento ou autoridade plena para poder expulsar, tirar aquele demônio. A incredulidade que muitas vezes nós transmitimos pela nossa falta de fé, falta de confiança, pela nossa falta de maturidade espiritual. E nós deixamos que muitas vezes o inimigo se aproprie de tudo. Comércio, nas finanças, na família, na despensa, no relacionamento, na criação dos filhos. E aí nós declaramos muitas vezes, olha, eu já vi crente assim, ó, há muito tempo, que vem uma situação e diz que o diabo carregue. Olha a fé dele. Que o diabo carregue suas finanças, sua saúde, seu bem-estar, sua paz, sua alegria. Não use tais palavras dando legalidade para o inimigo. Aqui nós vemos uma situação. Cristo, com autoridade, expulsou aquele demônio. Cristo não tinha dúvida. E muitas vezes nós estamos deixando de crer, orar e jejuar. E o espírito da incredulidade fica reinando em nossas vidas. Por isso nós estamos com esse propósito agora. Quarta-feira, né, Jana? Quarta-feira, dia 6, estaremos declarando ali quebra de maldições. Ah, pastor, não acredito. Continue do jeito que você anda. E se está tudo bem com você, amém. Mas se você quer mudar de vida, se você quer ter uma nova história na sua vida, se você quer quebrar tudo aquilo que é compacta aliança, que porventura tenha saído da sua própria boca, ou alguém que está superior a você, lançando palavras de maldições, estamos ali para te ensinar chaves e ferramentas, para que você possa tirar tudo aquilo que está trazendo prejuízo na tua vida, e que você possa se reajustar, se reorganizar aquilo que é a vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amados, o Senhor ajuda, cura, fortalece, Ele te deu a salvação. Ele não tolera incredulidade. Em contraste, Jesus repreendeu, ajudando, naquele momento, aquele pai. E hoje, eu quero te ajudar, que toda incredulidade, toda falta de fé, seja retirada e que fé genuína entre na tua vida. Vivemos por fé. E não pelo que vemos. E não pelo que vemos. Que possamos agradar a Deus, crendo que Ele existe. E Ele torna-se galardoador, presenteador de todos que se aproximam dEle e creem. Amados, finalizamos essa programação nessa segunda-feira. Que o Senhor nosso Deus seja glorificado. Que o Espírito Santo te ajude nessa caminhada cristã. Que você ande em novidade de vida, de glória em glória. E de vitória em vitória. E de vitória em vitória. Amém? Amém. Convite. Amanhã, terça-feira, se Deus permitir, estaremos aqui. E logo mais à noite, 19h30, culto de oração, confissão de fé. É pegar o escudo da fé e a espada da palavra. É pegar o capacete da salvação, protegendo a nossa mente. A couraça da justiça para nos revestir contra tudo aquilo que vier. O cinto da verdade, nos sustentando e calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. Venha participar da família Palavra da Fé e mude a sua vida com a fé que agrada a Deus. Quem interagiu conosco, Jean, nessa manhã? Amém. Foi Gabriele, Nalva, Vilma, Janaína Rafaela, Lúcia, Antônia, Ilza, Girlene, Raife, Zéza, Leandro, Maria de Lourdes, Sandra, Valéria, Nilda, Érica, Irmã Célia, Jocélia, Gilda, Márcio e Bia, Newton, Claudiceia, Crislaine, Alexandro, Edilza, Rosângela, Claudilene, João Cleones, Joelma, Jairon e Madison. Madison, lá de Vertente, ele saiu lá de Vertente ontem e veio participar do culto de adoradores, encontro de adoradores, todo domingo agora. Todo domingo, nosso culto sábado, a gente deu uma paradinha e agora está sendo domingo de manhã,
às 9h30 da manhã, todo domingo agora, né, Jana? Encontro de adoradores. E, Madison, que Deus possa te abençoar com a tua semente de fé que você lançou naquele lugar, que o Senhor possa te recompensar 100 vezes mais. Que a tua semente de fé produza frutos e louvor para a glória de Deus. Temos Raif também, que está lá em São Paulo. João Cleondes lá na Paraíba. Tem tantos irmãos que estão espalhados aí por esse Brasilzão, que você possa também ser um atalaia e enviar essa palavra da fé para aqueles que você ama. Amados, que a segunda-feira seja uma segunda-feira de bênção, de paz, prodígios, maravilhas. Quer falar alguma coisa, filha? Não? Então, fique na paz, receba a bênção de Deus nesta manhã. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre tua vida. Em nome do Pai, que nos deu a vida. Em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida. Marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. E você? Creia. Deus te abençoe.